Dia das Mães, né? Não podemos dizer que vamos festejar por causa de tudo que está acontecendo aqui na nossa cidade. Mas eu quero refletir na palavra de Deus a respeito desse assunto, mãe e o amor de Deus em relação a nós. Isaías é o nosso texto, Isaías capítulo 49, versículo 15 somente. Isaías 49, 15. Reflexos do amor de Deus. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, palavras de Deus aqui referidas ao povo de Israel, mas palavras de Deus aplicáveis à igreja nos dias de hoje, porque nós temos a expressão do amor de Deus, assim como Deus expressou o seu amor ao povo de Israel, Deus expressa à igreja o seu amor em Cristo Jesus. A todo aquele que crê em Cristo Jesus, Deus expressa o seu grande amor ao homem. Deus fala do seu amor, do seu cuidado, da sua bondade, da sua fidelidade, da sua misericórdia para com o povo de Israel. Nós ouvimos, às vezes, dia a dia, muitas notícias a respeito de pais que abandonam os filhos, mães que geraram um filho e dão para adoção ou entregam ou se livram do filho simplesmente. Nós ouvimos todos os dias. E isso, para nós, salvos em Cristo Jesus, nos afeta profundamente o nosso sentimento em relação a esse abandono. Porque aqui Deus mostra que mesmo que minta, conforme diz lá em Números 23, 19, Isaías 44, 2, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, o que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. No mesmo capítulo 44 de Isaías, verso 24, assim diz o Senhor teu Redentor, o que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Então Deus sempre demonstrou o seu amor ao povo de Israel, mesmo que o povo de Israel não demonstrasse o amor para com Deus. A mão era única, só Deus demonstrando o amor para com o povo. E o povo esquecendo-se do Deus que o escolheu para ser o seu povo, para ser a sua propriedade peculiar. Deus escolheu Israel entre as nações pagãs para que pudesse dar mandamentos, para que pudesse instruí-los nos seus preceitos, para que Israel pudesse servir e adorar a Deus conforme Deus desejasse. Mas Israel preferiu esquecer-se de Deus e voltar às suas práticas pagãs, às práticas de todos aqueles povos que cercavam o povo de Deus. Esqueceu-se de Deus, mas Deus prometeu que os cuidaria. Ele é o Criador de Israel e ele diz, não temas, Israel, o Senhor é todo poderoso para te sustentar, independente da circunstância, não tema. Mas nós vemos hoje os acontecimentos lá no Oriente Médio em relação aos ataques contra Israel. Israel cercado de todos os lados, sempre foi assim. Por quê? Porque aqueles povos não querem que o Senhor seja Senhor sobre eles. Israel, quando entendia que o senhorio de Deus era benéfico a eles, Deus os abençoava ricamente. Mas hoje Israel sofre, por quê? Porque abandonou a Deus, esqueceu-se de Deus e sofre as consequências disso em razão do seu pecado, por não querer guardar esse relacionamento que Deus fez aquela aliança com o povo de Israel. Eu serei o teu Deus e tu serás meu povo. Mas só Deus é Deus e eles não querem servir ao Deus dos céus. Então todos esses acontecimentos, esse Hamas que se uniu lá com 5 grupos palestinos para atacar Israel lá no dia 7 de outubro de 2023, não é nada por acaso. Deus permitiu isso para mostrar que ele ainda ama Israel. Por quê? Porque Israel nunca poderá ser subjugado. Pode ser ferido, pode ser violado, muitas vezes como foi violado aquelas 1000 e poucas pessoas lá, porque faziam coisas pagãs, coisas desse mundo,
E Deus permitiu isso para mostrar que Deus é Deus e que Deus ama a Israel apesar dessas circunstâncias. Então Deus prometeu uma proteção física para Israel se os israelitas guardassem os seus mandamentos do Senhor. Deuteronômio 7, de 11 a 26, fala sobre isso, a proteção de Deus, incluindo o povo de Israel. Como funciona conosco hoje? Deus nos protege fisicamente? Não. Hoje Deus nos promete uma proteção espiritual contra as astutas ciladas do diabo, contra as hostes do maligno, contra o império do mal. O salvo em Cristo Jesus tem a promessa em Cristo Jesus da proteção de Deus para todos esses efeitos. É o amor de Deus, porque Deus não nos salvou e nos abandonou, Ele nos salvou e Ele mantém-se conosco. Ele nos deu o seu Espírito Santo para habitar em nós, coisa que não havia naquela época de Israel. Mas Ele deu o Espírito Santo. Só que Ele quer de nós a mão de via dupla. Eu os amei, eu entreguei meu filho por vocês e eu quero a reciprocidade, que vocês demonstrem amor para comigo, para que eu possa ser o teu Deus e tu sejas o meu povo. Então é isso que Deus deseja, Ele mostra o seu amor e Ele nos dá proteção. Por quê? Porque Ele não vai nos abandonar no presente tempo, independente das circunstâncias que nos cerquem. Êxodo 23, 27. Enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos virem as costas. Então Deus protege Israel porque Ele prometeu. As ações de Israel não são boas. Rejeitaram o Messias, mas Ele continua protegendo, porque Ele deu essa promessa. E nós então, irmãos, temos a promessa dessa nova aliança em Cristo Jesus, a proteção para andarmos no presente tempo de forma santa e irrepreensível para fazermos a vontade de Deus. Efésios 6, 10, 18, Deus nos equipa, Deus nos dá a proteção, a armadura espiritual, a paz necessária, nos guarda no presente tempo para podermos fazer a vontade dele. Por quê? Porque esse é o amor de Deus. O reflexo do amor de Deus é a constante presença com seu povo, dia a dia, para que nós possamos glorificar a Deus. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso Salvador, Ele deve ser o nosso Senhor e Ele deve nos acompanhar. Então essa é a essência da proteção de Deus, a habitação eterna do Espírito Santo, conforme Efésios 2, 21 e 22. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele ama o homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus extensivo a toda a criatura, mas a criatura não quer. Ela quer viver ao seu bel prazer. Deus nos formou para que nós pudéssemos servi-lo, para que nós pudéssemos cultuá-lo. E nós temos esse entendimento pelo amor em Cristo Jesus. 1 João 4, 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não merecíamos nada, mas Deus nos ama. Ele nos amou primeiro para que nós pudéssemos entender esse amor e pudéssemos refletir a glória dele na nossa vida. Então, ser cristão é ser um pequeno Cristo, é o modelo daquilo que Deus quer que nós façamos com a nossa vida, porque Ele deu o seu Filho para que pudesse morrer pelo nosso pecado e mostrou como deve viver o homem no tempo que Cristo passou por esse mundo, mostrou como o homem deve viver para demonstrar o amor de Deus através de uma vida que agrade ao Senhor. Então Jesus Cristo é o amor de Deus nos dias de hoje. A pessoa que não aceita isso, ela pode dizer que tem amor, mas não é o amor verdadeiro, o amor de Deus. Então Deus é um exemplo de pai que nos ama. E assim nós devemos ser para com os nossos filhos. Deus jamais esquece de nós. E isso nós devemos ter em mente. A diversidade, a animosidade muitas vezes na nossa vida é para nos provar, para nos purificar, para nós vermos o amor de Deus em meio a tudo isso. Os pensamentos do homem são pecaminosos e quando ele está no pecado, ele não tem a visão dessas coisas espirituais, as coisas eternas. Por quê? Porque seu coração está colocado nas coisas desse mundo. Deu lugar aos seus sentimentos, deu lugar ao seu pecado que domina a sua vida e rejeita
não perde a salvação, mas rejeita o amor de Deus para ser manifesto dia a dia na sua vida. João disse que ele deveria diminuir para que Cristo crescesse. Isso deve ser o nosso sentimento, porque nós estamos mostrando o amor de Cristo através das nossas vidas. Então, quando o homem verdadeiramente é transformado pelo sangue de Cristo, a presença do Espírito Santo vai capacitá-lo para que ele possa transmitir, demonstrar, praticar tudo aquilo que está relacionado com o amor de Deus, para que ele não abandone o caminho do Senhor. Então, quando nós percebemos as coisas no mundo de hoje, tudo que está acontecendo na nossa cidade não é objeto da mensagem nesse momento, mas é porque o mundo jaz no maligno. Deus não deixa de demonstrar o seu amor com tudo que está acontecendo, mas o mundo jaz no maligno, porque Deus não é o Deus das pessoas, e Deus permite essas coisas para que dê uma sacudida nesse mundo, para que possa haver o amor extensivo a todo homem em Jesus Cristo. E isso nós devemos testemunhar, irmãos. O amor incondicional de Deus. Creio que, por mais que nós queiramos na Bíblia tentar demonstrar, é só na pessoa de Jesus Cristo que nós vemos o amor de Deus. De qualquer outra forma que nós tentarmos mostrar o amor de Deus, se não for pela pessoa de Jesus Cristo, nós não vamos conseguir mostrar às pessoas. Então, a essência do amor de Deus é em Jesus Cristo. Mas Deus, ele usou a natureza humana, e nós vamos ver aqui nesse versículo, uma forma dele demonstrar o seu amor para com o homem. Na vida de uma mulher, nós vamos ver que Deus demonstra, através da atitude de uma mulher, o seu amor, ele demonstra na pessoa de Jesus Cristo. Deus é puro, sincero, e ele mostra ao homem que não quer compreender a verdade que ele precisa aplicar em sua vida. E aqui nesse texto, então, irmãos, Deus não usa coisas materiais. Deus usa essa mulher, uma mulher, o amor da mãe pelo filho, para demonstrar o seu amor para com o homem. Nada contra os animais, mas o que nós temos visto na nossa cidade, o culto a animais, o que aconteceu na tragédia, símbolo nacional, um cavalo. A diferença, Deus mostra na sua palavra, ele usa a mulher para mostrar o seu amor extensivo a todo o homem, não usa nenhum outro. Porque qualquer outra coisa que nós quisermos demonstrar o amor de Deus, fora Jesus Cristo, vai ser uma idolatria. E isso é contrário à palavra de Deus. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, e ele foi levado para o cativeiro em razão da idolatria, porque não colocou Deus em primeiro lugar. Então não seja, em razão do sentimento estar aflorado nos dias de hoje, levado por coisas que a mídia quer colocar como verdade. Pense no amor de Deus em Cristo Jesus. Então nós contemplamos aqui o amor de Deus, e ele honra a mulher, e hoje nós estamos no Dia das Mães, nós queremos honrar as mães, as mulheres, com a passagem que está sendo dita aqui. Honrar, por quê? Porque é assim que Deus fez, ele contemplou o amor através do amor da mulher para com o seu filho. Então veremos dois aspectos do reflexo do amor de Deus. Primeiro, na natureza em lembrar-se do filho, versículo 15. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho? Não esquecendo-se de seu filho. A mulher jamais vai se esquecer de seu filho. A mãe que gerou um filho, 9 meses, ou a mãe que adotou um filho, com amor, ela jamais vai esquecer daquele filho durante toda a sua vida. Mas, mesmo que isso aconteça, Deus fala no versículo, eu não me esquecerei. Por mais que a mulher se esqueça, Deus não se esquece do homem. Então, quando a criança sofre, isso afeta a mãe diretamente. A mãe sente a dor pelo filho. Ela pode esquecer-se do filho que ainda mama? Deus pergunta, será que ela pode esquecer? Ela demonstra sentimento, ela demonstra o seu apreço pela criança. Ser mãe é lutar, é defender o filho em meio
às dificuldades, em meio à circunstância. Eu me lembro, quando eu era criança, filhos de 1 ano de diferença, nascidos de um mesmo pai e da mesma mãe, um atrás do outro, com dificuldades financeiras. Eu me lembro a minha mãe deixando de comer coisas e dando para nós, os filhos. É o amor da mãe. Ela não vai se esquecer, ela sabe das necessidades do filho. Ela vai colocar o filho em primeiro lugar. Isso é ser mãe. Abrir mão dos seus prazeres, dos seus benefícios em prol do filho. Grandes homens tinham deficiências físicas e foram mundialmente conhecidos por causa de mães fiéis. E eu quero citar 3 nomes. Ludwig van Beethoven viveu entre 1770 e 1827, morreu com 57 anos. Ele é alemão, compositor, considerado os pilares da música ocidental. E ele teve dificuldades financeiras. Por quê? Porque o seu pai perdeu o emprego em razão de ser alcoólatra. E ele não tinha como sustentar. Então a sua mãe era chefe de cozinha do príncipe da Renânia, próximo ao rio Reno, região da Alemanha. E manteve Beethoven estudando música, com todas as dificuldades, abrindo mão dos seus confortos, dos seus prazeres, para sustentar Beethoven. E o que foi Beethoven? Consagrado mundialmente como músico. Sofria de surdez dos 26 aos 46 anos. Ele ficou completamente surdo com 46 anos. Mas esse homem compôs músicas, porque ele dizia assim: a música é o vínculo que une a vida do espírito à vida dos sentidos. Ele entendeu, assim como eu entendi, mãe faz formar caráter ao homem. E ele foi o que foi porque a mãe demonstrou, através do seu caráter, o mesmo caráter que queria no seu filho. E eu tenho o meu caráter hoje porque eu tive uma mãe que se preocupou com isso. Ele compôs 44 músicas, surdo. 3ª, 5ª, 6ª, 7ª e 9ª sinfonias. Sonata para piano número 14, Marcha Turca, As Ruínas de Atenas, entre outras obras. Por quê? Pode uma mãe esquecer-se de seu filho? Não. Porque está dentro da mãe fazer o melhor pelo seu filho. Outro homem, John Wesley, 1703 a 1791, 88 anos. Meu divino protetor, compôs esse hino. De uma família de 19 filhos, ele era o 15º. O último a ser salvo de um incêndio que queimou a casa dele, ele ficou no 2º andar e ele foi salvo milagrosamente. Deus não permitiu que ele morresse. A mãe Susana dedicou atenção especial para ele, porque entendeu que Deus tinha um propósito grande para a vida desse homem, livrando de morrer naquele incêndio. Ele é conhecido como um tição tirado do fogo, referindo-se a Zacarias 3, 1 e 2. Por quê? Porque Satanás quis acabar com um propósito de Deus para a vida desse homem Wesley, mas Deus não permitiu. Um tição tirado do fogo. Ele era vinculado à igreja anglicana. Ele gostava de pregar no púlpito, mas não era permitido. Ele pregava nas praças, porque ele dizia: o mundo é a minha paróquia. Posteriormente, ele se desligou da igreja anglicana e fundou a igreja metodista. Homem de Deus, porque tinha uma mãe que era uma mãe de Deus e preservou a vida dele, sendo um testemunho. Não só porque ele foi tirado do fogo, não, porque tinha um testemunho. E preservou a vida desse homem. Quantas mães abandonam seus filhos? Com Deus isso não vai acontecer, irmãos. Quando Deus tem um propósito para a vida do homem, Deus vai preservar como preservou Wesley. Agostinho, Aurélio Agostinho Hipona, 354 a 430 depois de Cristo, 74 anos, também considerado um dos pais da igreja, nome influente no desenvolvimento do cristianismo, quando a igreja católica ainda não estava completamente deturpada, já estava sendo deturpada, né? Ele entendeu que a salvação era pela graça, Efésios 2:8. E ele
desenvolveu, contribuiu para criar a doutrina da guerra justa. O que era a doutrina da guerra justa? Uma ação contra a Igreja Católica, porque era uma luta dos que professavam a fé católica, que era deturpada, contra a verdadeira fé de Efésios 2, 8 e 9. Então esse homem, sua mãe Mônica, era cristã, o seu pai era pagão, mas ela manteve-se firme. O pai, antes de morrer, aceitou a Cristo como Salvador. Mas Deus usou essa mulher. A célebre frase, esvazie-se do que está cheio e encha-se do que está vazio, é de Agostinho. Ou seja, encha-se da palavra de Deus, esvazie dos seus sentimentos, esvazie-se das coisas desse mundo. Ele entendeu, por quê? Porque ele teve uma mãe que conduziu nos caminhos do Senhor. Estava por trás orando para que Deus usasse ele para a sua glória. O filho consagrado, reflexos do amor de Deus. Então, esse primeiro ponto, na natureza de lembrar-se do filho, assim como Deus se lembra de nós. Um segundo aspecto do versículo 15 ainda, não ter compaixão do filho, diz ali, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Isso não é possível, mas muitas mães às vezes não se compadecem. Independente dos problemas, a mãe se compadece do filho. Às vezes tem que ser dura, às vezes tem que corrigir, mas ela faz isso com amor, com carinho, para que o seu caminho seja um caminho que agrade a Deus. Não seja um caminho tortuoso, não seja um caminho fora da vontade de Deus. Certa mãe adotou um filho na maternidade. Quando saiu da maternidade, a criança cresceu, depois de um tempo procuraram a mãe dizendo, olha, naquele dia nasceram 2 filhos, o teu filho não é o teu filho é o outro, nós vimos o erro. E queriam fazer a mãe devolver o filho. Ela disse, não, esse aqui é meu filho. Eu não gerei, mas é meu filho. Por quê? Porque ela demonstrou todo o amor para com essa criança. O que ela queria? Queria os 2 para ela. Ela não queria se desfazer. Ela não rejeitava o filho natural, mas ela jamais abriria a mão do filho que ela criou. Porque mãe é quem cria, mãe é quem dá amor, mãe é quem dá instrução, principalmente nós como salvos na palavra de Deus. Nós temos essa compreensão. Então, mãe, maternidade, compaixão, ternura, sensibilidade, é o que torna a mãe um exemplo a ser seguido. Então, eu segui muito mais os exemplos da minha mãe do que do meu pai. Por quê? Porque é natural. A mãe está mais presente, a mãe está de manhã à noite, o pai talvez chegue do trabalho à noite e a criança já está dormindo nos primeiros anos de vida, mas a mãe é presente sempre. Pode ela esquecer-se do filho? Não. Não pode. 1 Reis 3, quando Salomão assumiu o reino, ele pediu sabedoria a Deus e Deus provou a sabedoria de Salomão. Num caso onde 2 prostitutas tiveram um filho na mesma noite, no mesmo período, e estavam amamentando. Naquela noite, a mãe deitou sobre o filho e matou o filho. E aí o que ela fez? Ela pegou e trocou o filho com a outra. E na manhã seguinte, quando a mãe foi amamentar, a mãe viu o filho morto, ela disse assim, não, mas esse não é meu filho. Porque a mãe conhece o filho. Mãe sabe os detalhes do filho. E diz a palavra de Deus lá no versículos 25 a 27, e disse o rei, porque elas começaram a brigar, o filho é meu, o filho é teu, não, esse é meu, não, esse é teu, não. Aí o rei disse, dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e a metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, a que não era mãe, nem meu nem teu, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse, dai o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Então o rei, provando a sabedoria, viu, porque quando aquela mãe disse, divide ele,
O rei viu que ela não era mãe. A outra mãe preferiu dizer, não, eu não quero o meu filho. Não que ela abandonasse o filho, não. Ela preservou o filho em vida, porque o rei disse que iria matar. Disse, não, não mata ele. Dá para ela. Dá para essa malvada, mas dá para ela. De maneira nenhuma mata o meu filho. Amor de mãe. Pode a mãe esquecer-se do filho? Não pode. Ela preferiu abrir mão do que era precioso para ela. Ah, mas era uma prostituta, mas era filho dela. Era precioso para ela. Ela preferiu abrir mão do que o filho morrer. Então, houve compaixão. Quantas e quantas injustiças nós vemos hoje ao nosso redor, principalmente nessa área, que as mães abandonam as crianças. Já ouviu a frase? Quando uma mãe, o filho morre, ou num acidente, ou o filho é assassinado subitamente, a mãe diz assim, quando mataram o meu filho, me mataram junto. Já ouviu isso? Por quê? É o sentimento da mãe, é o amor da mãe. Ah, mas ele era um bandido. É o amor da mãe. Sabe lá os motivos pelos quais levaram a acontecer tudo aquilo que aconteceu, a se desviar dos propósitos, mas é mãe, ela vai amar sempre. João 19, 23 a 25. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que dizia, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E aqui é o que interessa. E junto à cruz de Jesus estava a mãe. E a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Warren Wisber diz a respeito de Maria junto à cruz de Cristo. Maria, como mãe, era a única que poderia salvar Jesus. Era só ela dizer assim, que tudo aquilo que Jesus estava dizendo era mentira. Que ele não era o Salvador, que ele não era o Messias. Era só ela dizer isso. Jesus Cristo não morria. Não morreria, com certeza. Porque era o testemunho da mãe. Mas ela não fez coisa alguma. Por quê? Porque ela é como aquelas outras mães, sabia que Deus tinha um propósito, quando escolheu ela para ser bem-aventurada, ser gerado pelo Espírito Santo Jesus Cristo, ela sabia que Deus tinha um propósito, que era o amor de Deus para com todo o homem, na pessoa de Jesus Cristo. Então ela não fez nada, ela simplesmente sofreu junto com o Salvador, ao lado da cruz. Ela não abandonou o filho de maneira nenhuma, demonstrando o amor da mãe para com o filho, para que se cumprisse tudo que fosse profetizado a respeito do sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. E em João 19, 26, antes de Cristo dar o último brado, ele fala para sua mãe, eis aqui o discípulo a quem ele amava estava presente, e disse à sua mãe, mulher, eis o teu filho. Jesus Cristo deixou um filho adotivo, foi João, para que pudesse cuidar da sua mãe. O amor de Deus para com o homem. Deus usou a mulher para um plano superior. Jesus Cristo, ser gerado daquela forma como foi gerado. E quando tirou dela, o próprio Salvador substituiu a filiação. Aqui está teu filho, João vai ser teu filho. Porque quem era João? O amado do Senhor. Então deixou em boas mãos o cuidado da sua mãe. Então, irmãos, nesse Dia das Mães, para as senhoras, é uma homenagem da palavra de Deus à importância da mulher, da mãe, na geração de filhos. Para nós, homens, filhos, olhar para nossas mães que se estão vivas ainda, para as mulheres que são mães de nossos filhos, talvez, e dar o devido respeito, pois são contempladas pela graça de Deus. Não é idolatria como um animal, que eu falei lá no início, mas o respeito digno, porque o Senhor deu respeito aqui, conforme a palavra do Senhor. Deus deu respeito à mulher. Ah, mas ela pecou. Não importa, Deus honra através da maternidade a mãe. E ele mostra na sua palavra
Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas aquele que recebe Jesus Cristo como Salvador tem seus pecados perdoados. Então, a mãe que gerou e a salva tem o pecado perdoado. Então, ela pode glorificar a Deus, mostrando o amor de Deus através da sua vida. Todos haviam abandonado o Salvador, mas a mãe estava ali junto à cruz, sofrendo. Cristo maltratado, cuspido, furado, esbofeteado, escarnecido. Mas o amor da mãe aguçado estava junto a ele, no sofrimento do Salvador. Coração de mãe sente assim. Por quê? Porque ele é diferente. Por isso que Deus honra a mãe. Então, o coração de Deus, a pergunta do Senhor, pode se esquecer ou não ter compaixão? A mãe? Não. Porque Deus colocou essa natureza. E Deus não se esquece do homem. O amor de Deus demonstrado através do amor da mãe para com um filho. Juízes 10, 15 e 16. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto parecer bem aos teus olhos. Então somente te rogamos que nos livre neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. E então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Mesmo que o homem viva em pecado, irmãos, a alma de Deus se angustia pelo homem, porque Deus não quer que ninguém se perca. O povo de Israel vivia no pecado, mas quando o povo de Israel confessava o pecado, voltava ao Senhor, o Senhor aceitava a reconciliação. Por quê? Porque Ele é misericordioso, apesar do pecado constante do homem, da ingratidão. Mas quando nós nos submetemos à palavra do Senhor, à exortação, nos arrependemos, Deus está pronto a nos perdoar, a compartilhar a sua misericórdia para com o homem. Por quê? Porque Jesus sofreu pelos nossos pecados. Ele suportou toda a angústia de Israel, Deus Todo-Poderoso. E Jesus Cristo suportou todo o nosso pecado na cruz para nos dar vida e vida em abundância, mostrando a compaixão. Então não pode Deus ver o homem nos caminhos tortuosos que anda. Ele se compadece, mas o homem precisa mudar o seu comportamento. Isaías 63, 9. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo amor e pela compaixão ele os remiu e tomou-os e conduziu todos os dias da antiguidade. Deus se angustia, mas ele espera por parte do homem o arrependimento. Neemias 9:31. Mas pela tua grande misericórdia não nos destruíste nem nos desamparastes, porque és um Deus clemente e misericordioso. Neemias reconhecendo isso aonde? Lá no cativeiro. Um povo que era como a areia do mar, reduzido a 40 mil pessoas. Mas ainda vendo que Deus se angustiou por tudo isso, mas os preservou pela misericórdia. Misericordioso mesmo ainda lá no cativeiro. Em sua misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos, que é o inferno, a condenação eterna. Ele não nos dá. E pela sua graça, Ele nos dá o que nós não merecemos, a salvação. Então nós merecíamos o inferno, mas a misericórdia de Deus não nos permite. E pela sua graça, Ele dá aquilo que nós não merecemos, que é a salvação, em Cristo Jesus. A mãe perdoa, por pior que seja a atitude do filho. O filho que confessar o seu erro diante da mãe, ela não deixará de ter compaixão, mas ela não vai fechar os olhos para a maldade do coração do filho. Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Essa é a pergunta que Deus faz. Pode Deus esquecer-se do homem? Não. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é para o crente. Deus não vai esquecer-se de ti nunca, mas Ele não vai permitir a presença dele no sentido de tudo aquilo que tu está fazendo contra a vontade dele fazer com que tu prospere, porque tu estás em pecado. Então precisa confessar o pecado, abandonar o pecado, restabelecer a comunhão para que a graça de Deus permaneça dia a dia te sustentando, te dando sabedoria e entendimento para fazer a vontade de Deus. Ele não tira o Espírito Santo dele, de nós, mas nós
em razão do pecado, abafamos o Espírito de Deus e andamos conforme a carne e não conforme a vontade de Deus. E aí o amor de Deus não pode ser refletido ao incrédulo para que ele possa crer em Jesus Cristo como Salvador. E para aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, a saber, se com tua boca confessares o Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Por quê? Porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a vida eterna. Deus está pronto a te receber como filho dele. Mas para isso precisa confessar Jesus Cristo como Salvador, o amor pleno de Deus demonstrado na pessoa de Jesus Cristo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. No momento que tu não tens Jesus Cristo como Salvador, está longe de Deus, perdido nesse mundo. Mas Deus quer te resgatar. Ele amou a ti de tal maneira que enviou Jesus Cristo. Então, no versículo nós vemos, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, contudo, eu não te esquecerei. Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, porque ele é longânimo, porque ele não quer que ninguém se perca. 1 Pedro 3, 19. É o amor de Deus incondicional na pessoa de Jesus Cristo, aguardando que tu possa aceitar a Cristo como Salvador. Se tu ainda não tens Jesus Cristo como Salvador, está nos acompanhando, talvez pela rede social, nos procure e nós podemos te mostrar na palavra do Senhor como tu pode crer em Jesus Cristo como Salvador. E se está presente e não tem ainda Jesus Cristo como Salvador, também na palavra de Deus nós podemos te mostrar esse amor extensivo a ti. Então a mãe, por mais que se esqueça do filho, Deus jamais vai se esquecer. Não há como conter o amor de Deus. Não se pode qualificar a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Qualquer homem pode imaginar o amor de Deus, mas só em Jesus Cristo pode ter verdadeiro, puro, terno, singelo. É o amor de Deus ao homem pecador. Jaz no maligno, mas Deus vai dar salvação. E em relação a Israel, irmãos, para concluirmos, Isaías predisse que um remanescente de Israel seria um dia povo santo e remido de Deus. Isaías 62, 12. Então, independente da descrença do povo de Israel nos dias de hoje, do sofrimento que eles têm, e isso, com certeza, abala, angustia o coração de Deus. Um dia Deus vai tratar com esse povo. Sabemos que muitos ainda podem ser salvos, estão sendo salvos pelo poder da palavra de Deus. Aqueles que ainda têm rejeitado o Messias, um dia, no tempo da tribulação, se Cristo voltar hoje, Deus vai tratar com eles. Mas independente da condição, Deus ainda preserva eles. Por quê? Porque é seu povo escolhido. Deus os ama, mesmo que eles tenham rejeitado o Salvador. Por quê? Porque Deus é justo. E ele, na sua justiça, protege aquela promessa que ele fez ao povo de Israel. Protege esse povo. E Moisés diz que essa conversão, ela um dia vai ser feita e eles vão ter a terra. Deuteronômio 30, de 1 a 10, fala sobre isso. Mas Deus jamais vai se esquecer desse povo, enquanto estiverem aqui nesse mundo. Que Deus possa, irmãos, abençoar sua palavra e que nós, salvos em Cristo, possamos viver e demonstrar esse amor às pessoas que vivem nesse mundo sem razão. Mães choram pelo coração, aquelas mães que choram pelo coração são aquelas que refletem o amor de Deus, porque são salvas em Cristo Jesus. E nós, salvos em Cristo, precisamos dar razão da nossa fé àqueles que não têm a Cristo Jesus. Deus está pronto a perdoar, seja crente, seja incrédulo. Basta buscar na pessoa de Jesus Cristo o perdão dos pecados. Amém?